Olá, pessoal, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês, né? Eu que sou uma grande admiradora de todo esse trabalho da Iniciativa FIS, e eu fico muito feliz em participar com esses grandes líderes. Hoje eu estou aqui em um papel diferente do habitual, né? Que eu vou fazer a moderação desse painel com esses grandes líderes, né? Vamos discutir aí a importância de um conselho proativo na estratégia de longo prazo. E eu estou muito feliz, né, de estar aqui falando desse assunto tão importante, tão atual, né, e de tanta importância para as empresas. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar, né, cada um dos nossos amigos que estão aqui hoje, dos nossos colegas, o André, o, o Fellner e o Saroshi, para que vocês se apresentassem, né? Então, André, por favor, você seja muito bem-vindo, e você gostaria que você começasse. Tá bom, você consegue me ouvir bem? Sim. Então tá bom. Pessoal, bom dia para todos. Sandra aí como moderadora, meus colegas aqui panelistas, e também a todos que estão acompanhando online. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito lisonjeado quando eu recebi o convite do Josier, em nome do FIS, de poder participar aqui da FIS Week. E, sem dúvida nenhuma, fico muito feliz de ver o setor de saúde querendo discutir o papel de conselhos, trazendo empresas de outro setor, como no meu caso é o setor de energia. Mas eu estou muito seguro de que a troca de experiências é muito necessária, particularmente quando a gente pensa num ambiente da necessidade de inovação e a oportunidade da gente estar aprendendo com erros e acertos dos outros. Talvez eu não tenha aqui me apresentado bem, meu nome é André Araújo, sou presidente da Shell aqui no Brasil, e mais uma vez um prazer. Eu acho que você, Sandra, você já começou falando da questão da pandemia, e a pandemia ela realmente trouxe para todos nós uma revolução em tudo. É difícil apontar onde não houve impacto, e de uma certa forma, já trazendo o tema para a nossa conversa, né, o impacto também na forma com que os conselhos atuam. Eu estou aqui conversando com especialistas do ramo de saúde, eu sei que realmente eu vou aprender muito com vocês, mas todos sabem, né, do choque que nós passamos no primeiro trimestre do ano passado. Claramente um momento histórico, com muita imprevisibilidade e complexidade, isso tudo muito comum a todos nós, né? Pessoas, governos, sociedade, instituições e empresas, mas além disso a gente teve que lidar também com o lado emocional, individual e coletivo, e uma intensidade, eu acho que nunca vista em outros tempos, né? Ao mesmo tempo que nós todos tivemos que continuar gerenciando o nosso negócio. É uma ruptura em um tempo tão curto. Eu vou aqui dar um exemplo específico do meu setor. Hoje é notícia em todos os lugares do mundo, quando eu falo de Shell, todo mundo obviamente começa a falar do preço dos combustíveis e da energia, mas se a gente voltar a um ano atrás, em abril de 2020, do ano passado, talvez para quem não vivenciou isso, mas não tinha espaço em tanques, não havia navios tanqueiros, nem terminais de combustíveis disponíveis, e as usinas termoelétricas tiveram, inclusive, que ser desligadas. Então, a gente teve um choque inédito no setor, sobre a oferta de produtos foi extremamente forte, e uma queda vertiginosa na demanda. Então, historicamente, a gente sabe que a nossa indústria vive em ciclos, ora a oferta é maior do que a demanda, ora é o contrário, mas no ano passado nós tivemos os dois choques de uma vez só.
eu não quero aqui tomar, eu sei que não é a praia de todos, mas no ano passado, no mês de abril e maio, existe um aplicativo onde a gente consegue enxergar os navios tanques em todos os lugares do mundo. E todos eles estavam estacionados nas costas. Para quem tem hábito de olhar esse aplicativo, obviamente que é muito mais para o nosso setor, os navios transitando ao redor do mundo, as rotas, mas no ano passado, nesse momento, os navios estavam todos parados na costa, porque não tinha movimentação de produto. E foi num período desse que a gente teve que ter aí uma agilidade, no momento que a gente precisou até trabalhar com preços negativos para continuar movimentando os produtos. E foi nesse momento que a gente viu um trabalho integrado dos gestores das empresas e do conselho. Né? Então, acho que isso tudo, rapidamente, as empresas tendo que garantir a continuidade dos seus negócios e, ao mesmo tempo, focar. O nosso comitê executivo e o conselho da Royal Dutch Shell, eles escolheram 3 temas que eram prioridades naquele momento, que era o care, o cuidado com as pessoas, a continuidade dos negócios e, obviamente, o caixa. Então, foi um momento extremamente desafiante, mostrando a importância da velocidade das decisões do conselho junto com a organização, onde a gente suspendeu dividendos, só para quem não acompanha a Shell, a última vez que os dividendos foram suspensos foi na Segunda Guerra Mundial. Então, mostrou o tamanho do impacto e a rapidez com que a organização teve que se adaptar. Nós suspendemos bônus para os funcionários, eu, inclusive, revisitamos os contratos e, obviamente, focamos no bem-estar da organização. E o papel do conselho foi muito crítico para nós, né? Como uma grande corporação, uma das nossas principais formas de trabalho é através de matriz de risco, eu posso falar um pouco sobre isso depois. Nós somos muito bons, acredito eu, em matriz de risco, mas a gente começou a viver num mundo de incertezas. Então, riscos e incertezas são diferentes e, por isso, foi muito importante o papel de um conselho firme, independente, como que nós tivemos. O meu relacionamento com o conselho, sendo presidente da Shell, ele é do grupo Shell, ele é ad hoc, à medida que a gente precisa. Eu também atuo em alguns conselhos de setores de entidades de classe ou de coalizões onde a gente atua, e o papel desses conselhos agora também se torna muito importantes, já que, particularmente, sem querer falar muito de política, mas falando um pouco de política, nós temos hoje uma fragmentação política muito forte, vivemos em ambientes com muita polarização e percebemos, como empresa, o desafio de se construir pontes. E o Conselho tem um papel muito forte em ajudar os gestores nessa definição dessa estratégia e na busca de conselhos, de caminhos, vamos dizer assim, alternativos. Então, acho que eu vou parar por aqui e continuamos depois aqui na nossa parte de perguntas e respostas. Muito bom. Bom, nós teremos aí oportunidade, a gente quer ouvir depois lá na frente essa questão dos riscos aí, mas agora quero ver também que o Fellner se apresente aí para nós. Quero ouvir, seja bem-vindo, Fellner, e você tem também aí alguns minutos para fazer a sua apresentação. Tá bom, obrigado, Sandra. Bom, eu sou o Fellner, muito obrigado por esse convite. Já agradeço antecipadamente, Sandra, que você vai nos usar da melhor maneira, e isso é super importante. Bom, obrigado pela oportunidade. Vindo para o tema do Conselho e pegando já o que foi dito aqui sobre crise. Na verdade, bom, um pouco sobre mim, eu estou aqui há mais de 40 anos no GSK, sempre na área comercial, e entreguei o cargo de presidente em julho, e ainda vou continuar um pouco aqui, como transição para a minha aposentadoria. Bom, então, falando da nossa visão, da minha visão sobre o Conselho, eu entendo que precisamos ter no Conselho um papel, como eles chamam de Conselho de Liderança, Conselho de Gestão, mas
para mim, são sempre a minha visão de papéis separados, né? Onde entra o executivo e onde entra o conselheiro, né? Se isso é exercido por dois indivíduos diferentes na estrutura, ou o mesmo indivíduo vai fazer os dois papéis, não importa, mas o conceito que eu quero defender aqui é: temos um mundo em transformação muito rápida, né? Essa crise da pandemia, hoje foi a pandemia do Covid, amanhã pode ser qualquer outra coisa. Então, a gente tem tido novas tecnologias, uma transformação digital muito rápida. Nós temos um compromisso com a sociedade, né, ligado ao meio ambiente, enfim, à governança. Esse não é um compromisso interno, mais do que compromisso com o acionista, mas é um compromisso da organização com a própria sociedade, essa sociedade que permite operar. Então, onde é o papel do executivo, o papel do conselho, quando está no papel executivo, é o de materializar os planos, de cuidar da execução, do dia a dia, da semana, do mês, até do ano. Quando a gente fala de conselho, esse conselho ele precisa olhar para fora, né? Muito para fora. E quando digo para fora, é para fora da organização, mas para fora da sua classe de operação também. Então, aqui na GSK somos uma empresa de saúde, mas a alimentação intelectual, a alimentação para conseguir viajar na máquina do tempo, ela precisa de olhos muito mais abrangentes, né? Então, falando horizontalmente, o conselho, no seu papel de conselho, para que possa ser proativo e que essa organização possa ajudar a organização a ser sustentável, ele precisa olhar muito além da sua classe industrial ou comercial e muito além do próprio país. Tem tanta coisa acontecendo por aí e nem sempre acontece dentro do nosso segmento primeiro, né? E tem que olhar na máquina do futuro, fazer exercícios de futurologia também, para que de lá do futuro possa olhar para trás e ajudar a organização a fazer uma caminhada diferente, mais alinhada com os valores da própria empresa, com os valores da sociedade, sem se afastar e pensando sempre qual é a entrega devolutiva intangível, que valor eu deixo e agrego para a sociedade que me permite operar e que está dentro da organização. Muito bem. Um ponto importante falando de ESG que eu queria destacar é o que nós temos visto com bastante intensidade, né? É o greenwashing, que está na onda das empresas fazendo bastante propaganda a respeito de ESG, sou diverso. Acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Não basta abrir as portas e atrair. Aí é um papel fundamental do conselho, né? Para que o lado executivo possa materializar a inclusão real. Porque não basta abrir a porta para os diferentes, aí eu não vou mencionar aqui a lista de diferentes, considerados diferentes na sociedade, mas não basta a gente abrir as portas, mesmo ser ativo na busca dos diferentes e passá-los do portão e dar um crachá. O ecossistema interno da empresa tem que estar pronto. Estou falando de estrutura física, né? Um exemplo de uma área de tensão são, por exemplo, os toaletes, né? Isso é muito básico, muito primário, mas há casos de tensão que acontece ali. Restaurante, a forma de acesso dentro de um prédio, há diferente que não tem a facilidade de locomoção, mas mais do que isso, a cultura da diversidade, ela tem que ser preparada, muito bem preparada dentro da organização para que a gente possa praticar de verdade essa diversidade. Pensando em meio ambiente, depois a gente vai falar isso mais na frente, mas pensando em meio ambiente, não basta dentro da organização nós sermos absolutamente sustentáveis, né? Não poluirmos, não isso, não aquilo. A gente, uma vez que atinjamos essa dimensão de atender todos os requisitos, o próximo passo é como a gente pode melhorar a sociedade. O próximo passo é engajar os nossos fornecedores e ajudá-los
ajudar, se a gente for bem sucedido, programas de treinamento, etc., a serem mais sustentáveis, falando da coisa ambiental. O Conselho está aí para isso. Porque aí depois, o lado executivo dos comitês de liderança vai materializar isso através de agendas de execução. Essas são as discussões que um conselho tem que trazer para a mesa, falando de ESG. Então, aqui na GSK, a gente tem sido bastante proativo, é um dos orgulhos que eu tenho aqui. Por exemplo, na parte de inovação em saúde, através de transferência de tecnologia, incorporação de inovação aqui no país, fomos uma empresa pioneira em trazer inovação de ponta, 30 anos atrás, transferência de tecnologia de vacinas. Então, 2/3 das vacinas utilizadas, mais de 20 vacinas da GSK estão no Brasil. Fomos o primeiro medicamento contra HIV foi da GSK, e hoje mais de 50% dos pacientes em tratamento usam medicamentos HIV da GSK. Tudo isso através de localização de inovação, né? A mesma coisa como na área respiratória, temos opções de portfólio diria de A a Z, então tem muita inovação atrás. Em termos de meio ambiente, só para destacar alguns pontos, a gente tem hoje uma área reflorestada aqui em volta do site, vocês podem ver pela janela aqui, são 70 mil metros quadrados, corresponde a 10 campos de futebol, de uma área que é vizinha a um parque protegido, né? O Parque da Pedra Branca, aqui no Rio de Janeiro, no complexo de Lagoas. Mais de 49% dos cargos de liderança são mulheres, né? E mais da metade dos funcionários são mulheres, temos 10 nacionalidades. A gente tem, através desse conselho que olha para frente, nós temos conseguido chegar a essas marcas, né? Falando de transformação tecnológica, a gente tem feito várias parcerias com startups, nós programa anos atrás. Então, fizemos datatons na área de asma, por exemplo, com o Hospital Einstein, com a área de pesquisa, tentando coletar dados para entender melhor o que acontece com a asma no Brasil, para que as políticas de saúde possam ser mais acuradas. Enfim, temos participações em pesquisa básica. E uma coisa interessante, e aqui vou terminar essa primeira parte da apresentação, falando do BID, muito semelhante a Shell, a gente só tem um ponto diferente. Então, primeiro foi cuidado de todos nós, me incluindo aqui, cuidar da continuidade da operação básica da companhia, mesmo que de forma remota, e seguindo essa orientação, um plano do próprio Conselho de Continuidade de Negócio. A gente não sabia da PIA. Em dezembro anterior ao março que fomos para casa, a gente tinha feito um teste de uma simulação de continuidade de operação remota e funcionou super bem, funcionários em casa e tal. Então, a outra era contribuir com a sociedade. Então, proteger a saúde de todos nós, continuidade de negócio e colaborar com a sociedade, que foi a parte da nossa agenda durante esses meses. Então, a antecipação e graças a um conselho proativo que nós tivemos o choque, mas o choque foi muito mais das pessoas vivendo em casa com as suas famílias, numa nova dimensão humana, de relacionamento humano, ou falta de relacionamento, né? Ou quebra de relacionamento, mas, enfim, um novo paradigma. Tecnologicamente, nós estávamos lá, e graças a esse lado conselheiro que os membros do conselho têm, a executiva também. Finalmente, passamos bem como negócio, voltamos a crescer, operação tal. Tivemos todos esses desafios logísticos, de abastecimento e tal, mas passamos muito bem. Mas o melhor foi que conseguimos reduzir 65% do risco de burnout, de estafa dos nossos funcionários nesse período. A redução é essa de 65%, graças a programas em que a gente se dedicou. Então, isso já estava pronto. De novo, dentro do tema, né, a proatividade de um conselho, é exatamente isso.
estarmos prontos e o futuro chega, né? É como se a gente já tivesse desenhado o futuro. Obrigado, Sandra. Não, muito bom. Eu acho que é exatamente essa linha aí que a gente vai discutir. Você já trouxe para a gente aí algumas respostas, mas é isso mesmo. Muito, eu acho que é isso mesmo, né? E agora vamos ouvir o nosso amigo aí, o Saroshi, né? A visão dele. Seja muito bem-vindo, Saroshi. Eu gostaria também que você se apresentasse, falasse um pouco aí de você, da sua companhia. Seja muito bem-vindo. Bom dia e boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Obrigado pelo seu tempo no dia de hoje e um grande obrigado aos painelistas e a você, Sandra, por estar aqui. Como um dos painelistas disse, é realmente uma honra estar aqui com todos vocês e eu realmente agradeço por isso. Os tempos mudaram muito depois da Covid. Passamos por muitas mudanças e eu não sei se elas vão durar para sempre, mas elas têm implicações duradouras, sim. Eu tive muita sorte de conseguir observar isso dos dois lados, como um executivo no comitê executivo da Sedexio, no ambiente dos Estados Unidos, e eu também sou conselheiro de duas companhias. Na Sedexio, nós oferecemos serviços aos consumidores de todas as áreas diferentes, desde um berço até quando um indivíduo vai a óbito. Nós temos serviços como casas para os idosos, mas também administramos escolas, hospitais, universidades, agências governamentais, esporte, lazer, de forma que o espectro do nosso negócio é realmente muito grande. E, na verdade, nós tocamos 100 milhões de consumidores todos os dias. Então, quando chegou a Covid, as coisas realmente mudaram. A forma como nós lidamos com os nossos negócios mudamos. Vou falar sobre isso depois. Mas eu acredito que nós tivemos uma reforma que aconteceu e um compromisso com a melhoria contínua, de forma que nós ficamos mais proativos para entregar conselhos, e estamos muito mais conectados e antenados com os negócios. Eu vejo informações, e eu vou dar um exemplo sobre isso. Não é raro que os conselhos consigam visitar as empresas para entender a operação, falar com as pessoas, o que levou ao sucesso. Nós temos algumas mudanças na estratégia de longo prazo, em comparação com os resultados prévios. Agora, o horizonte de tempo que o Conselho avalia não é mais de 3 anos, nós temos que pensar em 10 anos, e para algumas indústrias, ainda mais. Quando avaliamos a comunicação do Conselho, nós não temos um ambiente onde o Conselho fala e a equipe de liderança sênior ouve. O tom mudou muito, temos um ambiente muito mais colaborativo. E eu acho que nós conseguimos mais, pelo menos é isso que nós estamos vendo. Em termos de responsabilidade social corporativa, os membros do conselho são extremamente importantes. Nós temos expectativas de que eles vão definir o tom do que nós vamos fazer, com uma alta prioridade a padrões éticos. Consumidores e todos os atores têm cada vez mais expectativas de que a empresa terá uma abordagem clara para agir com responsabilidade e dar apoio a questões que podem contribuir para a melhora da sociedade e do mundo. As lideranças comunitárias exigem que os membros do conselho tenham uma ideia grande do ambiente no qual a empresa realiza seus negócios. O governo precisa de lidar com sustentabilidade e os tópicos que são mais atuais, pensando no futuro. Eu acho que tudo isso fica cada vez mais importante. Então, o Conselho tem um papel essencial
para ajudar as empresas a reconhecer mudanças demográficas, psicográficas e sociais. Então, agora vamos considerar a geração mais jovem e o futuro da força de trabalho e do local de trabalho. A pandemia mudou a forma de conduzir os negócios, definindo estruturas de trabalho que possam apoiar a força de trabalho cada vez mais. Mais de 76% das pessoas que procuram trabalho procuram um ambiente muito diferente do que nós tínhamos 10 anos atrás. E considerando o crescimento rápido das populações, eu acredito que as empresas têm a responsabilidade de atender às necessidades que evoluem, os hábitos da população e suas famílias, para que elas possam ter acesso aos produtos e serviços que vão permitir que elas vivam com segurança, tendo uma qualidade de vida melhor. Os membros do conselho podem ajudar a definir prioridades. Não apenas elas vão atender essas necessidades em evolução, mas também que possam lidar com as oportunidades. Também exercem um papel importante na gestão de talentos, para verificar quais são as tendências e também ajudar a administração sênior. Eu li uma estatística muito importante 2 meses atrás. 70% a 80% dos CEOs são promovidos de dentro da própria empresa, ou seja, o conselho tem um papel cada vez mais importante para garantir que o talento esteja pronto para o futuro. Quando pensamos em inovação, a inovação nas empresas exige uma atenção especial na agenda da governança, é claro, e ficou cada vez mais importante para garantir a integridade do negócio e, ao mesmo tempo, lidar com a inovação e integrar tudo isso de uma forma sistemática na estratégia do negócio, porque a inovação não é uma coisa que nós pensamos depois. A inovação é um componente crítico de uma estratégia de negócios. É importante ter investimentos em fundos CVC, startups, com estratégias de inovação abertas que são levadas até a companhia. A Sodexo, só para dar um exemplo para vocês, nós temos uma venture chamada Fundo da Sodexo. Nós temos startups, queremos aprender com elas, colaborar e também conseguir ajudar, fazer uma mentoria utilizando tecnologias que surgem com as startups para que nós possamos estar na frente da concorrência. Eu, na verdade, oriento os fundadores de algumas dessas startups também, faço mentoria com eles. No contexto da Covid e da pandemia, acredito que realmente a pandemia teve um impacto multifacetado. A resposta tem que ser multifacetada e 3D também. A abordagem da Sodexo ao lidar com a justiça social, Covid-19, mudança climática, e depois nós falaremos muito mais sobre isso. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com todos vocês e eu agradeço pelo seu tempo. Muito bom ouvir de vocês. E eu acho que agora eu tenho mais algumas observações para falar com vocês aí, porque, bom, vocês já responderam aí várias coisas, mas o que a gente tem visto na realidade, né? Nesses tempos aí de crescente globalização, nós já vimos aí os efeitos da pandemia, né? Mas o rápido desenvolvimento tecnológico, as mudanças no macroambiente que ocorrem aí com tamanha intensidade, velocidade, né? Que destroem, né, as empresas ou mesmo setores inteiros. Eu acho que sobreviver nesse contexto requer entender com profundidade o que está acontecendo e, principalmente, né, se adaptar com as iniciativas, né, principalmente com as iniciativas estratégicas. Né? E a gente observa como os executivos são desafiados constantemente a entregar valor, principalmente financeiro no curto prazo, e tem seus incentivos voltados a esses resultados. E o que a gente vê é que eles correm o risco, né, de que, ao estarem mergulhados no dia a dia,
eles dediquem pouco tempo a pensar no longo prazo, né? A gente fala fica só no farol ali, no farol baixo, e a pensar na estratégia de inovação, na sustentabilidade, porque muito se falou, que hoje vocês todos já falaram, né? Inovação nas empresas é importante, tem demandado uma atenção especial, principalmente nos conselhos, nas agendas de governança, de forma a assegurar essa integridade empresarial e, ao mesmo tempo, que a gente vê também alimentar esse ciclo de aprendizado, de inovação, em toda a estratégia da empresa, né? Então, eu queria ouvir, né, a opinião de vocês agora, né? Eu acho que de vocês três, sobre esses investimentos, o que a gente tanto fala nas empresas, esses investimentos em fundos de CVC, em fundos em startups, né, com uma estratégia de Open Innovation, tanto se fala aí nos conselhos. O que isso tem trazido, né? Isso tem trazido, né, novos dilemas para o conselho, na opinião. Eu queria ouvir isso um pouco, né, sobre essa dimensão e, principalmente, quais são esses desafios? O que vocês, cada um, né? Vamos ver aí, cada um de vocês, André, depois o Fellner e o Sarosh, falasse um pouco para a gente sobre isso. Obrigado. Vou começar aqui. Esse é um tema tão rotineiro para uma empresa como a nossa. Falar um pouco de inovação, mas acho que eu queria fazer primeiro uma referência ao fato de que a gente precisa inovar muito também na forma com que a gente se relaciona. Vou falar um pouquinho de pesquisa e desenvolvimento, startups e novas tecnologias, mas eu acho que tem um elemento muito forte na inovação nos próprios comportamentos. Se eu puder dar um exemplo de uma coisa muito perto, eu acho que todos nós estamos envolvidos no retorno ao escritório, vários em diferentes momentos desse retorno, mas a gente discute bastante o futuro do trabalho. E o conselho tem realmente um papel importante de contribuir para que a organização e as companhias não voltem para aquele momento que a gente tinha antes da pandemia, né? Nós não podemos perder a oportunidade que a pandemia trouxe, né? Apesar de todas as coisas negativas que vieram junto com a pandemia, houve um grande choque na forma com que os funcionários se relacionam, na forma com que as companhias trabalham nas suas parcerias e, obviamente, uma importância muito forte da gente estar prestando atenção em não perder os pontos positivos que a gente aprendeu de uma forma tão brutal ao longo desse 1 ano e meio, já quase 2 anos. Particularmente em relação à inovação, isso está na raiz da companhia. A Shell tem uma tradição de investir muito por sobrevivência e uma estratégia de estar à frente nas áreas onde a gente tem dedicado a nossa atuação. A gente investe cerca de $1 bilhão por ano em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Isso não mudou ao longo da pandemia, apesar de todos os cortes que a gente fez no ano de 2020, como eu mencionei na abertura, tecnologia aplicada e parcerias com outras operadoras, fornecedores, tem sido realmente extremamente crítico para a gente ter uma continuidade da nossa atividade e, principalmente, ter uma operação mais eficiente e, obviamente, mais do que nunca, agora, como todos devem imaginar, uma busca de uma redução dos índices de emissão de carbono, como até está muito clara na nossa estratégia e nos nossos alvos. Talvez fazendo aqui uma correlação aí mais específica com o Brasil, a Shell, tomando uma decisão que o grupo, nós tomamos aqui no início da pandemia, a gente está trabalhando hoje buscando pelo menos 30% dos nossos investimentos locais, aí eu já estou falando de Brasil, olhando a área de novas energias.
Isso, para nós, é uma novidade, onde a gente está agora tratando de trabalhar com outros tipos de parceiros. Temos um trabalho muito próximo com cerca de 20 universidades aqui no país. Temos, de forma indireta, quase que 1.000 pesquisadores trabalhando junto com projetos que nós temos aqui no país, e a gente deve investir aí nos próximos 5 anos, aqui no Brasil, 1,4 bilhão em pesquisa e desenvolvimento. Talvez, Sandra, indo para um ponto mais específico da sua pergunta, nós hoje, por uma opção nossa, nós não trabalhamos aqui localmente com fundos de Corporate Venture Capital, mas a gente tem feito um trabalho muito forte em empreendedorismo, trabalhando com startups, e um dos grandes ganhos que a gente tem é que a gente não só aproveita para acelerar os nossos projetos, mas tem sido um grande aprendizado para mudar um pouco a forma com que nós trabalhamos dentro da nossa organização. A nossa companhia é uma companhia grande, nós temos uma área corporativa bastante forte, e o mundo hoje precisa de muitas coisas, entre elas redução de complexidade, agilidade nas decisões, e o trabalho que a gente tem feito em diversas parcerias, e um trabalho muito intenso que nós, como direção aqui no Brasil, e um suporte muito grande do conselho, do grupo, é justamente focar em como a gente pode mudar a nossa forma de trabalho. Se a gente olhar para frente, provavelmente a gente vai ter um perfil de organização diferente do que a gente tem hoje, onde a gente percebe que os jovens que entram na companhia têm uma visão de trabalho muito diferente, onde todos querem se sentir protagonistas muito fortes dos projetos que participam, e dessa forma a gente tem aproveitado todo esse trabalho na área de inovação para refletir de uma forma muito forte, tanto na forma de trabalho quanto na forma de atrair esses talentos que estão batendo na nossa porta. Muito bom, muito bom. Saroshi, conta para a gente aí um pouco sobre isso, sobre sobre esse assunto, fala a sua percepção. Desculpe, eu estava mutado. Olha, essa é uma pergunta muito importante. Eu falei sobre isso no início. Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre o curto prazo em comparação com o longo prazo, eu queria compartilhar um exemplo com vocês sobre a Sodexo. A Sodexo é única, a nossa governança funciona num esquema familiar. Nós garantimos uma visão de longo prazo que é essencial para o sucesso da Sodexo. Com isso, a empresa consegue sustentar o seu valor, enfocando numa estratégia de longo prazo para garantir uma sustentabilidade de longo prazo. E você verá isso no nosso relatório global. Nós somos uma empresa pública, mas a família ainda tem bastante controle. A governança corporativa precisa de responsabilidade corporativa, o que é essencial. Os conselhos têm que ouvir e responder com ações sistemáticas que possam beneficiar as comunidades. Ações devem ser mensuráveis para ser sustentáveis. Isso é fundamental. Se for sustentável, é alcançável. Se não puder ser sustentável, não vamos conseguir realizar. E nós podemos mensurar nossas realizações através de indicadores sociais, econômicos e ambientais, mas também em relação aos nossos próprios objetivos, nossa visão para um amanhã melhor. Então, agora, vamos falar, como eu já falei, sobre os 3 aspectos de ESG, e pensamos neles quando, primeiro, pensamos sobre o aspecto social, por exemplo. O aspecto social é muito desafiador.
pois nós trabalhamos com diligência para nos anteciparmos às expectativas do consumidor. Nós investimos em um negócio de benefícios para responder às mudanças no mercado de trabalho, para garantir que a reputação da Sodexo como líder global seja positiva e tenha um impacto social. O ambiente é muito desafiador, porque nós trabalhamos juntos contra o relógio para responder a essas mudanças climáticas. Nós ajustamos as nossas operações e lideramos os nossos parceiros, as decisões, damos apoio à missão fundamental em direção a um futuro melhor. Mas certamente esse é um desafio enorme. E o último aspecto sobre o qual quero falar é sobre a inovação. E já falamos um pouco sobre isso anteriormente. Por exemplo, eu estou aqui hoje numa reunião em que eu vou encontrar uma empresa com que nós fizemos parceria e que vai conseguir produzir alimentos totalmente vegetais, de origem vegetal, de forma muito diferente. Eles têm uma eles têm uma textura totalmente diferente dos alimentos deles. Não vai ser congelada, não vai ser feita por robôs e poderá ser feita por encomenda. Então, pensando no consumidor, o consumidor pode dizer, eu queria comer um hambúrguer, mas eu quero comer um hambúrguer com mais gordura, mais proteína, menos proteína. E, através dessa inovação, nós vamos conseguir entregar isso para os consumidores. Então, o que nós buscamos, um dos colegas panelistas disse, nós queremos estar na tecnologia de ponta, nós investimos muito tempo, muito orçamento em inovação, porque essa é a única forma de nós estarmos um passo adiante e a única forma de nós entregarmos as expectativas dos consumidores de hoje. E as expectativas dos consumidores de hoje são muito variadas, porque nós temos diversas gerações na força de trabalho. Então, mais do que a força de trabalho, os nossos consumidores, como foi dito anteriormente, variam de crianças até pessoas da terceira idade. Então, espero que isso tenha respondido sua pergunta e nós podemos falar ainda mais sobre isso. Muito obrigado. Muito bom, eu acho que respondeu sim, porque o que a gente observa é isso, né? O momento tem exigido agilidade das empresas, né, para buscar inovação, corrigir rotas, né, para seguir um plano de curto, médio prazo e garantir, né, essa entrega de valor, né, para todos os parceiros e, sobretudo, para ajudar a sociedade nesse momento, né, tão desafiador. Mas, Fellner, eu quero ouvir também de você, né? Ainda mais a GSK, uma empresa aí da área de saúde, nós que somos do SEID, tão parceiros e tal. Enfim, fala para a gente aí, né, a sua visão, a sua percepção sobre como a inovação impacta, né? Como que você vê isso? Bom, Sandra, eu vou juntar dois assuntos que você mencionou, né? Uma é, de novo, voltando ao conselho e a questão da sustentabilidade e o conselho proativo. Bom, primeiro ponto, pode ser meio chocante, chocante no bom sentido, que eu vou dizer aqui, mas essa pandemia não tornou mais aguda algumas mudanças que já tinham acontecido, mas não fundamentalmente. Eu, pessoalmente, não reconheço como uma grande mudança. Eu vou explicar por quê. O nosso conselho tem sido bastante proativo e tem antecipado muita coisa. Então, só para dar um exemplo, em 2018 a gente acabou com assinaturas em papel. Não havia mais assinatura em papel na GSK. Acabou. Em dezembro foi feita a última assinatura usando papel. Arquivo também não tem mais. Cada um de nós tem um locker que tem meio metro por meio metro e ali tem que caber tudo, né? Todos os nossos pertences ali. Então, não tem mais papel também dentro do possível. Agora, tínhamos lançado o conceito, isso foi o conselho, pensando no futuro, nas mudanças, lançado um programa de longo prazo, chamado Empregador Moderno. Então, o horário flexível já estava sendo praticado. Algumas pessoas já eram contratadas trabalhando à distância. A gente já tinha fechado o escritório, por exemplo, em São Paulo, a gente já operava só do Rio. Então, essa cultura de trabalho remoto já existia.
Os nossos funcionários já praticavam trabalho remoto, alguns 100%, outros uma boa parte do tempo. Aqui o nosso ambiente já era preparado para as pessoas interagirem com uma certa... A gente já assumia, uns anos atrás, quando reformamos todos os nossos prédios administrativos, que não teríamos todos funcionando aqui. Então, foi fácil também adaptar protocolos. Enfim, então, com a chegada da pandemia, muito pouco não tinha sido previsto. Como eu comentei antes, no BCP, no plano de continuidade de operação da companhia, tudo estava previsto. É importante o papel do Conselho em viajar para o futuro, pensar também em crise, mas não só, pensar na evolução da dinâmica do negócio. Como vocês sabem, a gente tem uma participação muito forte, eu diria que 2/3 das vacinas aplicadas no Brasil, vamos excluir as vacinas de Covid, são mais de 20 vacinas, 2/3 das vacinas aplicadas no Brasil, inclusive aquela do Zé Gotinha, da polio, vem do portfólio GSK, original da GSK. Então, vocês imaginam que trazer vacinas, que é uma carga extremamente sensível, eles exigiram da gente, antes da pandemia, para que a gente não deixasse de suprir a população, e não faltou nenhuma vacina da GSK, são mais de 20 no território nacional. A gente já tinha desenvolvido opções de rotas. A gente tem pelo menos 3 opções de rotas aéreas, de outras naturezas, para que essas cargas nunca deixassem de chegar aqui. Fora os medicamentos, nós temos medicamentos para doenças raras, a linha de medicamentos que exigem uma conservação, uma logística muito específica, né, para centros de infusão, para hospitais especializados. Então, tudo isso a gente sempre teve alternativas. Então, tivemos que lidar com um custo mais alto, que já foi mencionado, que acho que foi pelo André. A planilha de custo deu uma enlouquecida aí, né, na proporcionalidade, algumas invertidas, mas, fundamentalmente, eu diria que a pandemia não mudou tanto assim a nossa forma de trabalhar, graças a um conselho extremamente antecipatório e conectado com o futuro e com as possíveis mudanças, né? Claro, vou repetir, a agudização das consequências da pandemia, sim, foram um problema que a gente teve que gerenciar no dia a dia. Então, você está certa, Sandra, quando você disse que os problemas do dia a dia não podem distrair o Conselho do futuro, porque é muito fácil, na gestão de uma crise como essa, no acompanhamento do dia a dia, a gente esquecer que tem que pensar no futuro. Sim, todo dia a gente tem que ter um tijolinho montado no muro do futuro. Aí é o segundo ponto agora que eu ia falar sobre inovação. Sim, em 2018 nós lançamos um programa chamado Together para atrair startups do mundo inteiro. Então, usando já um processo e uma mentalidade de colaboração remota, nós abrimos uma chamada para startups do mundo inteiro, foram mais de 200, com certeza, não me lembro mais exatamente quantas, mas foram mais de 200 startups. Tínhamos startups de Israel, tínhamos americanas, tínhamos brasileiras também. E nós tínhamos 10 oportunidades de desenvolvimento. O que foi fantástico dessa época, e daí alguns produtos saíram dessa colaboração com startups, o que foi fantástico para mim foi a fertilização cruzada, né? Então, nós trabalhamos a partir de 18, início de 18 em diante, até agora, com startups, e o que foi muito bom foi essa fertilização cruzada. Então, as pessoas de startups chegando para trabalhar aqui fisicamente com nossas equipes, para desenvolver soluções, e eu tenho certeza que eles puderam se beneficiar ao entender como funciona uma grande organização, com uma agenda de ESG forte, uma governança interna também bastante forte, multiplicidade de políticas. Esse é um mundo novo para as startups, estão começando ali aqueles profissionais. E para nós, internamente, foi muito bom. Essa fertilização cruzada deu muitos frutos, né? Dá para perceber que todos nós aqui dentro da GSK, nós nos tornamos mais flexíveis, a gente se tornou mais tolerante ao risco, aceitar risco, a gente perdeu um pouco daquele ciúme total de colocar dinheiro em algo absolutamente novo, né? Colocar parte do nosso orçamento, aquilo dava uma dor, né?
que dá uma dor, porque a gente, numa organização como essa, a gente tem sempre que ter quase que a certeza 100% virtual que vai sair alguma coisa real ali. E a gente lidar com naturalidade, com um projeto em que pode ser que só um terço, ou menos do que isso, saia. Então, aprender a desistir do projeto de forma madura, adulta, aprender a aprender com a falha da maioria dos projetos que muitas vezes a gente dedica, aloca para startups. Essa cultura foi fantástica. A mim, pessoalmente, né, aqui, mais de 60 anos de idade, 46 de gestão, na indústria farmacêutica, para mim foi uma lição, né, aprender a viver com isso com naturalidade e me entusiasmar com isso, né, em trazer inovação. Então, o conselho está aí. Eu estou contando essas coisas para reforçar o papel fundamental do conselho em olhar fora da organização, olhar para o futuro, ajudar e acompanhar a parte executiva da agenda, mas não se deixar absorver totalmente, mesmo numa crise. Então, a gente já tem agenda para o futuro. Mesmo durante a crise, a gente discutia coisas de futuro, entrávamos na máquina do tempo para pensar e repensar, claro, de maneira agora modificada pela crise. O futuro vai ser um pouco diferente do que a gente imaginava, mas não vai ser fundamentalmente diferente, Sandra. Vamos continuar dedicados à saúde, fazer mais saúde. É verdade, Felner, é isso mesmo. Olha, bom, estou vendo aqui que o nosso tempo está indo, mas eu ainda queria só falar mais uma coisinha, né? Falar sobre, ainda sobre a pandemia, né? Que na pandemia os líderes humanistas se destacaram mais positivamente versus aqueles que só olharam para a economia, né? E a governança da saúde corporativa, ela ganhou um protagonismo nas ações de curto prazo das empresas que se tornou imediato, né? E eu até tenho, né, vivenciado isso, porque para nós, né, aqui no Sabin, né, numa empresa de saúde, né, nós somos aqui no nosso conselho e a gente viveu muito isso. Nós entendemos que nós devemos cuidar das pessoas como um todo, né, na sua saúde, como os conselhos foram chamados para contribuir isso, né, no momento, né, da saúde física, mental e emocional das pessoas, e o conselho foi chamado para contribuir e apoiar nessas decisões. Enfim, de uma maneira geral, o André e Saroshi, como é que esse tema tem sido abordado na realidade de vocês? Bem rápido, mas eu gostaria de ouvir isso de vocês, por favor. Bom, eu vou começar aqui, talvez aí já concordando um pouco com o que foi dito. É impressionante como o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito forte, né? Então, a gente pode, se quiser, voltar muito ao que era no início da pandemia, mas já muita coisa mudou. Eu imagino que companhias como as nossas, que vêm antecipando e estão de ponta no relacionamento em relação à relação com empregados, funcionários, de uma certa forma, a gente estava pronto, né? No dia seguinte, a companhia aqui estava trabalhando de forma virtual, de uma forma muito natural. Talvez, eu acho que o grande desafio foi que acho que todo mundo esperava, a gente volta em 2 semanas, e a gente não sabia que todo esse tempo, e obviamente isso cria um desgaste e uma preocupação. E o que a gente procurou fazer era, a gente tratou com grupos específicos dentro da companhia, envolvendo um número muito grande de funcionários, com uma abertura muito forte de que tinham coisas que a gente não sabia responder. Nós trouxemos muita gente de fora e, obviamente, um foco muito maior com a saúde mental dos funcionários. E, obviamente, muito estresse, de novo, isoladamente, tudo a gente já conseguia conviver e viver, mas obviamente quando a gente pensa no coletivo todo e o desgaste, né, quando a gente pensa em funcionários, você tem um funcionário que tem 2 filhos e ele está louco para voltar para o trabalho, porque se ele não voltar logo ele vai jogar alguém pela janela de casa porque está lá muito confinado. Por outro lado, você tem um grupo de pessoas que se adaptou perfeitamente ao modelo. Então a gente fez uma atividade muito forte num programa chamado We Care,
que a gente procurou fazer com que os funcionários participassem, e a gente conseguiu passar, acho que muito bem, demonstrando aí um dos valores nossos, que é respeito às pessoas, mas sem abrir mão do resultado financeiro, do foco no resultado. As coisas foram feitas bastante integradas ao longo desse período. É isso, Sandra. Muito bom, mas é isso mesmo. E, Saroche, compartilha com a gente aí um pouco da sua visão e da sua percepção. Como eu falei anteriormente, são tempos inéditos. A maior parte de nós jamais tinha visto esse tipo de coisa em momento algum das nossas vidas. E a incerteza em relação a quando é que isso terminaria causou muito estresse. E como o nosso colega falou, a doença mental é algo com que nós temos que lidar. Nós temos milhares de funcionários no mundo todo, 150 mil apenas nos Estados Unidos. E foi difícil porque algumas instalações foram totalmente fechadas, lazer, esporte, centros de convenção, estádios, universidades, totalmente fechadas por um tempo enorme antes de passarem para o mundo virtual. Então, com isso, nós tivemos que definir como administrar a força de trabalho. E também houve uma questão que a gente teve que administrar, que foi muito difícil. Havia pessoas ainda trabalhando na linha de frente e, para nós, a segurança dessas pessoas era fundamental. Nada é mais importante do que a segurança. E nós temos pessoas trabalhando de casa e nós lidamos com a baixa interação com os colegas, que as deixa ainda mais isoladas. Perdemos a conexão com o palestrante. E percebemos que nós precisamos fazer alguma coisa para trazer as pessoas de volta e criar essa sensação de normalidade, para as pessoas se sentirem bem em relação a voltar para o escritório. Nós somos uma empresa que aspira a melhorar a vida das pessoas, a rotina das pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E precisamos ter um modelo para isso. Então, nós... foi muito poderoso, nós conseguimos não apenas motivar e trazer os times de volta para o novo normal, que ainda estamos definindo como é que vai ser esse novo normal, bem como os nossos clientes e os nossos consumidores, para conseguirmos nos ajustarmos para esse novo normal. E eu posso dizer para você que acho que tudo tem ido muito bem e nós conseguimos, mantendo o espírito humano em mente, e isso foi fundamental. Mas como o meu colega falou, nós não perdemos de vista a questão de que nós somos uma empresa de capital aberto e nós temos responsabilidade pelos funcionários, mas também, igualmente, pelos acionistas, e precisamos levar isso em consideração também. Mas tudo se resumiu a garantir que nós tivéssemos esse equilíbrio certo para as pessoas terem o suporte e os consumidores também, durante tempos tão difíceis. Muito obrigado. Realmente, são outros tempos, as empresas todas tiveram que se adaptar, mas é hora, né? Eu acho que é hora da gente já pensar em voltar, porque a cultura, né? Nós, por exemplo, do setor de saúde, né? A gente, né, o próprio setor que vem passando por grandes reflexões, né, e tudo sobre a sustentabilidade, a transformação digital, no nosso caso, né, foi uma ferramenta maravilhosa que tivemos que nos modificar, nos transformar, trazer inovação, né, para que a gente pudesse continuar atuando, né? Mas, enfim, o que eu acredito e que vejo é que a atuação dos conselhos precisa realmente cada vez mais presente e necessária, né, para que possa, sem dúvida, né, eu acho que atuar junto, né, e eu acho que hoje, né, com vocês, hoje foi uma experiência muito rica, né, uma oportunidade para que a gente pudesse ouvir essas ideias, ouvir um pouco dos outros cenários, do que vocês estão fazendo na empresa de vocês. Eu acho que mesmo no caso a Shell, a própria companhia da GSK, que é uma companhia de saúde, mas de outro segmento. Então, acho que essa troca foi muito importante, né? Eu acho que vocês que tiraram esse tempo para trazer essa experiência aqui para a gente, eu acredito aí que o nosso tempo já está se esgotando, mas eu gostaria de
também de deixar mais alguns minutos aí só para vocês se despedir, se encerrasse, né? O André, o Fellner e o Saroche, mas já agradecendo a participação de cada um de vocês. Foi muito rico e muito obrigada por vocês compartilharem essa experiência aqui conosco. Muito obrigado pelo tempo, participação e tempos novos. Vamos aqui inovar na forma da gente trabalhar e olhar para frente. Muita oportunidade para a gente e para o país também. Fellner. Sandra, muito obrigado, Fis. Eu acho que é isso. Uma coisa nova que traz esses novos tempos é essa colaboração entre setores completamente diferentes. A gente viu hoje aqui, eu percebi que há tanta coisa em comum entre essas companhias de segmentos completamente diferentes. Então, parabéns, porque isso também é uma fertilização cruzada. E o segundo ponto é, dentro da agenda de ESG, eu acho que está na hora das grandes companhias nossas aqui, em seus segmentos, começarem a trabalhar também com seus fornecedores, de uma forma bastante forte, todos nós, para que a gente faça transpirar isso para a sociedade. Tudo isso que foi a razão da gente passar a aprender nessa pandemia, mas eu acho que cruzando os setores de forma sinérgica, a gente pode fazer isso bem melhor daqui para frente. Então, muito obrigado. Foi um prazer conhecer André Sarkozy. Saroche, para suas despedidas. Saroche. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sandra. Foi um prazer conhecer os meus colegas panelistas, foi uma jornada de aprendizado para mim, mas quando eu olho para toda essa crise, existe também positividade que resulta dela. Quando nós pensamos na velocidade da digitalização, nós tomamos passos em direção a estarmos agora onde nós estaríamos somente daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Isso é fantástico. Então, temos que deixar o passado para trás, olhar para o futuro, olhar para esse novo normal e seguir adiante. E nós, como líderes, nós devemos, às pessoas, sermos positivos, realistas e mostrar para elas a direção daqui para frente, para prosperarmos em diversos setores. Muito obrigado novamente, foi um prazer e desejo a todos sorte em suas jornadas. Muito obrigada a todos. Agradeço mais uma vez muitíssimo a vocês. Foi muito rico a experiência de estar aqui. E ao FIS, né, por nos proporcionar essa troca maravilhosa de experiência. Muito obrigada, uma boa tarde para todos.